as formas e os agentes internos do relevo. Primeiramente, para a gente entender esses agentes internos de formação do relevo, a gente tem que entender o que é relevo. Relevo é um conjunto constituído por elevações e rebaixamentos existentes na superfície da crosta terrestre. É o que chamamos de relevo. Este pode ser dividido em relevo continental, localizado em áreas emersas, e relevo oceânico, em áreas submersas. O relevo continental apresenta o predomínio de 4 formas principais: planície, planalto, montanha e depressão. A planície é uma área baixa e relativamente plana, suavemente ondulada, que apresenta uma grande extensão onde predomina um processo de deposição. Em geral, predominam na natureza 3 tipos de planície: as litorâneas costeiras, as continentais no interior do continente e as montanhosas antiplanos, áreas planas que se localizam em altitudes elevadas. Os planaltos é uma forma de relevo relativamente elevada, delimitada por escarpas ou rampas e com um topo mais ou menos plano. As montanhas, ou relevo montanhoso, são as formas de relevo terrestre que apresentam as maiores elevações, geralmente de cume pontiagudo, vertentes muito inclinadas e bases largas. E exemplos disso são, e um conjunto delas pode ser chamado de cordilheiras ou cadeias montanhosas, que são as cordilheiras que tem como exemplo a Cordilheira dos Andes, entre o Chile e chega até a Venezuela, as montanhas rochosas na América do Norte, os Alpes na Europa, a Cordilheira do Himalaia, onde está o topo do mundo. E tem a depressão. Esse tipo, para a gente compreender bem, podemos ver na imagem também, que é uma área baixa localizada entre áreas mais altas. Como a gente pode ver, esse bolsão mais baixo entre essas partes mais altas são as depressões. E essas depressões elas podem ser absoluta ou relativa. Absoluta no sentido de que é uma área rebaixada abaixo do nível do mar, como no Mar Morto e no Vale da Morte dos Estados Unidos, que elas são abaixo do volume do mar, do nível do mar. E a depressão relativa, ela está localizada em altitudes mais baixas do que as terras que a circundam, porém acima do nível do mar. No Brasil, podemos citar a depressão da Amazônia Ocidental, da Norte Amazônica e a depressão Sul Amazônica, todas no estado do Amazonas. E temos também um tipo de relevo que é a chapada. Em algumas regiões surge nos planaltos uma unidade de relevo bastante diferente, com topo de grande extensão e superfície horizontais, como a gente pode ver na imagem, de topo plano e limites escarpados, denominado de chapada. A chapada é tipo uma mesa alta
e bem comprida, e você sempre terá desvendado a forma de um relevo de origem sedimentar, rochas pouco existentes. Então, esses são os tipos de relevos que podem ser apresentados. E agora, depois que a gente compreendeu todos esses tipos de relevo, a gente vai perceber quais agentes internos fazem esse relevo, modificam esse relevo, atuam nesse relevo, que são o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos, ou terremotos, como é mais comum se falar. Não falamos abalos sísmicos sempre, né? O tectonismo é uma atividade consequente do deslocamento das placas tectônicas, impulsionadas aleatoriamente pelo magma. Dessa atividade podem resultar fenômenos geológicos, como a formação de dobramentos e falhas. Falhas são quebras nas estruturas rochosas por causa do deslocamento do magma. Já os dobramentos, já que a gente aprende que o planeta é formado por placas tectônicas, certo? E que estas se movimentam. Pois bem, nesses deslocamentos, algumas placas chocam-se, e esse deslocamento horizontal no qual duas placas se comprimem acarreta a formação de grandes encurvamentos de forma côncava ou convexa, estruturas rochosas da crosta. Essas formações são denominadas dobramentos. Os abalos sísmicos ou terremotos são tremores ou movimentações da crosta terrestre provocados pela atividade tectônica, os dobramentos e os falhamentos, ou como consequência da atividade vulcânica. Geralmente, os mais fortes abalos sísmicos ocorrem nas áreas de choque entre as placas tectônicas, como a gente aprendeu. Todos os países, toda a extensão estão em cima de placas tectônicas e elas têm quebraduras, pedacinhos, como se fosse um quebra-cabeça. E esses pedaços, eles se chocam regularmente. E esses choques provocam abalos sísmicos, provocam pequenos tremores. Que provocam terremotos, que posteriormente pode vir a acontecer um maremoto, um tsunami, por causa da pressão e da força que esses choques podem fazer no mar. E temos o vulcanismo. O vulcanismo é o nome do conjunto de processos pelos quais o magma ou a lava dos vulcões chega até a superfície da crosta terrestre. Letais, os vulcões foram em épocas primitivas associadas à atividade dos deuses, que em momentos de ira despejavam fogos e materiais ferventes como forma de punição aos mortais. Mas sabemos hoje que, graças aos nossos estudos, que essas manifestações vulcânicas, como as erupções, não tem nada a ver com esses sentimentos divinos da antiguidade, e sim com as pressões no manto. Este impulsiona para a superfície magma, cinzas, pedaços sólidos de rocha, gases, que se espalham tanto pela superfície, resfriando-se posteriormente, quando tem contato com a água, quanto pela atmosfera, alterando temporariamente as condições meteorológicas.